vamos ver o nosso rei Davi, rei de Israel. Tá homem porreta esse, viu, rapaz? E esse conhecia sobre felicidade, hein? Porque ele era o quê? Rei. Salmos 33, 12. Vamos lá, Tiago. Olha que tremendo esse salmo. Feliz a nação cujo Deus é Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz a nação cujo Deus é Senhor, e o povo que ele escolheu. Aqui não parte para essa. Eu escolhi Deus, aceitei ele como Jesus, como meu Salvador. Não funciona. Essa não é a nação de Deus. E o povo que ele escolheu para a sua herança. Então Deus nos escolhe para o quê? Nos dar o quê? Herança. Quantos esperam essa herança? Temos escolhido, não temos? Temos. Olha a tua vida. Tem herança tremenda aí, já manifestada, mas só que a herança de Deus é muita. Então você alegra com aquela que ele te deu, sim. Você conforma com ela? Não. Eu quero mais. Eu sou fominha, eu sei que o Senhor tem muito. Por que eu vou ficar acostumado com pouco? Não, eu gosto é de muito. Deus tem muito. Se ele tem muito, então eu gosto de muito. Então aqui nós vimos Davi, o valente rei de Israel, com as 12 tribos. Olha, abençoado, e eram milhares. Eram milhares e milhares de pessoas. Quando eles saíram do Egito, o deserto ficava uma mancha enorme, com a multidão que seguia Moisés. Então não eram poucos, eram milhares, né? Era tremendo. Então, e Davi foi o rei deles. Após anos, né? Depois da morte de Moisés, Davi foi o rei, né, desse povo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que fez toda a vontade de Deus, mesmo vivendo debaixo da lei, onde havia pecado e maldição. Davi conseguiu ser visto como homem segundo o coração de Deus. Olha que riqueza. Ele conhecia bem o Senhor, né, a sua vontade, porque ele relacionava intensamente em todas as áreas da sua vida com o Senhor. Nós temos envolvido com o Senhor intensamente? Olha, até quando você erra, põe Deus nisso aí, meu irmão. Não fala assim, olha, não, Deus está fora disso, isso é, eu errei, eu que tenho que me virar. Não faz isso não. Faz isso não, meu querido. Davi, quando errava, quando pecava, naquele tempo havia pecado, aí que ele aproximava-se mais do Senhor. Porque o pecado não pode tirar o amor de Deus na nossa mente. Os nossos erros não podem tirar agora o amor de Deus para a nossa vida, abençoado. Quando você errar, aí que você precisa de estar mais intensamente com o Senhor, dedicar mais, congregar mais, semear mais, louvar mais, porque o amor de Deus não afasta quando nós erramos. Pelo contrário, o bom pai, a boa mãe, quando o filho erra, o que ela faz? Acolhe. Então quando você erra, põe na tua mente, estou sendo acolhido pelo Senhor e pelos seus anjos, porque é o momento que você mais precisa dele. Não é verdade? Então Davi sabia disso, que ele cometeu várias coisas, e teve coisas lá que foram terríveis, que se o pecado prevalecesse, Davi era para ser expulso. Mas Deus vai além dos erros e do pecado daquela época e abraça os seus filhos, porque aí você está precisando dele urgentemente, senão a situação vai ficar feia. Então ele relacionava intensamente em todas as áreas da vida. É só você ler os Salmos.
Salmo é o quê? São poesias, cânticos, que Davi era um cantor, arpista, que no entanto o tabernáculo de Davi é o tabernáculo da música. Diz até Paulo que o Senhor restauraria o tabernáculo caído de Davi, porque foi o tabernáculo onde levantou os cantores, que eram chamados levitas cantores, Jedutum, Asaf, Emã, né? Todos eles eram chefes de grupo de pessoas que de turno em turno iam para o santuário e ali louvar o Senhor. Era 24 horas louvores a Deus. Olha que tremendo isso aí. E ali aninhava quem? Os querubins, os serafins, porque Deus estava ali. Por isso que Davi foi o melhor e maior reino que se ouve sobre a terra. Por isso que o nome dele não é esquecido. Você já viu? Sempre falam de Davi. O que matou o gigante Golias, o que louvava o Senhor, o que foi escolhido por Deus, sendo o mais simples dos irmãos, vivia no mato lá com as ovelhas, e ali ele punha a sua harpa para funcionar e cantava o Senhor ali, sozinho, ele e os animais. Porque muitas vezes a gente quer cantar aqui é importante, mas canta sozinho, abençoados. Canta ao Senhor, louva Ele em todo momento, não deixe de louvá-lo, porque Ele tem prazer nisso aí, que você o louva. E a gente sabe quem tem louvor, quem não tem. Quem canta, quem não canta. Quem canta, encanta. Quem não canta, desencanta. Então é necessário que haja louvores. E nós temos motivo ou não temos para louvar muito? Nós estamos debaixo da graça, abençoado. Então é só ler os salmos, que são o quê? Louvores. Porque Davi via Deus em todo lugar. Olha, você sente, através dessa palavra, Deus em todo lugar, na tua vida principalmente? Olha, e quando você é levado pelo Senhor, olha, meu irmão, as coisas são diferentes. É como nós falamos, Deus está entronizado entre os querubins. Você aonde anda, com a mente no Senhor, querubins estão em volta de ti. Porque Deus está entronizado em meio aos querubins. Os querubins, serafins, foram criados para viver em volta do Senhor. E assim trazer um gozo na congregação entre os filhos. E uma proteção divina. E nós não precisamos de uma proteção divina hoje. E como precisamos! Nós saindo lá de casa hoje, a Adriana foi lá para comprar um lanchinho ali na padaria. Tava uma pancadaria lá, meu irmão. Olha o perigo. Bala perdida hoje é historinha, é moda hoje. Então você, se não tiver uma proteção angelical, se eu não tiver uma proteção angelical, estou perdido. Uma bala dessa pode pegar e nós não, nós somos o quê? Blindados pelo Senhor, assim é? Porque você louva o Senhor, papai. Você louva o Senhor, você intensamente louva o Senhor. Você sabe por quê, meu irmão? A sua permanência aqui semanalmente mostra o seu louvor ao Senhor. Nós falamos que aqui nós vivemos de semana. Essa palavra que eu trago para você é para você viver a semana. É Deus imbuído na palavra para você ser o santuário dele. E Davi sabia disso. Ele via Deus em todo lugar. Olha aí em Salmo 139, de 7 ao 12. Olha aqui que coisa linda, maravilhosa. E eu quero que você tenha essa aspiração também, esse querer brote dentro do teu coração, na tua mente. Olha aqui, olha. Para onde me ausentarei do teu espírito? Hein? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Olha aí.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Olha que louvor lindo, isso é uma música de Davi, isso é um cântico de Davi. Davi era um homem que tinha uma língua solta para cantar, ele criava as poesias e colocava elas em cânticos, por isso que foi o reino mais respeitado da terra, foi o reino de Davi. Assim é, abençoado? Então, e esse Davi disse, olha, para dizer esse salmo, volta lá para o 33:12, para falar isso aqui, é alguém que teve o quê? Uma intensidade de relação com Deus. Ele relacionava muito. Então Davi não falou esse versículo aqui simplesmente por falar, como eu vejo muitos falando por aí. Fala literalmente, mas não conhece a história de quem falou isso aí, para que isso fosse verdade e acontecesse. Porque Davi era rei, era um governador, era um presidente, ele comandava uma nação de milhões de pessoas. No Brasil nós temos quantos milhares? 206 milhões de pessoas. Não é verdade? Hein? 200 milhões de pessoas, olha, é gente pra caramba. Davi tinha mais do que isso, porque o povo de Israel se multiplicou na terra, igual formiga, rapaz. Você vê que em todo mundo tem judeu, você já viu? Quando eles espalharam, todo lugar que você vai tem judeu, e tem não é pouco não, para dar e vender. E é um povo que tem uma visão com respeito a Deus bem diferente, né? E esse Davi, carregado, imbuído dessa experiência com Deus, ele diz, feliz é a nação. Olha, abençoados, o que foi vendido por aí é muito pobre de Deus, pelas denominacionais, ou demoniacionais. Elas venderam um Deus muito pobre, um Deus muito fraco, um Deus que olha para você, às vezes com raiva, com tristeza. Olha, Deus ficar com raiva, Deus ficar triste. E aí você também encaixa nessa mesma posição. Irmão, viver com Deus não é brincadeira. Você já viu as pessoas falando isso? Viver fiel diante de Deus, parece que não vale nem a pena. Não é verdade? Parece que não vale nem a pena. É tão difícil que é isso, viver com Deus é muito difícil, rapaz. Eu que não acordo de madrugada e ponho o joelho no chão, boca no pó e gemo, oh Deus, eu que não faço isso para você ver não, que é isso? Vida com Deus, meu irmão, é a pior vida que tem? É o que ela está falando. E aqui Davi, que era um presidente, um governante de milhões de pessoas, ele fala algo chave, feliz é a nação cujo Deus é Senhor. Então uma nação, para ser de Deus, o que ela é? Feliz. Eu não posso ver diferente. Mas não é bem assim não. Como é que é? Feliz não é bem feliz? Como é que é então? As pessoas distorcem porque elas não têm uma comunhão intensa com Deus, não conhecem hoje a graça de Deus, o governo de Deus não está sobre ele, então ele dá desculpa, porque ele vai lá buscar em tal lugar, fica igual bolinha de ping-pong, e não encontra a paz, a felicidade. Aí ele diz, a minha experiência diz o contrário. Aí eu digo, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Essa experiência sua é mentirosa. Você não conhece Deus, porque quando você conhece um Deus que é o seu Senhor, você é o quê? Feliz. Não posso ver de outra forma.
Porque quem fala aqui é um homem segundo o coração de Deus. Um homem que passou por altos e baixos, e em todos os altos e baixos, onde ele diz: se faço a minha cama lá no profundo do abismo, tu estás lá. E aonde Deus está, tem que trazer o quê? Felicidade. Porque anjos estão ali, meu irmão. Então você não pode receber tristeza e nem derrota para a sua vida. Tem pessoas que desanimaram, até debaixo da graça, desanimaram. Quantos ouviram a graça de doutor José Luiz e quantos estão afastados, vivendo uma vida dissoluta, uma vida sem paz, sem gozo. Eu conheço. Não tem prazer mais de congregar, de louvar, de engrandecer a Deus, de semear, de fazer a palavra correr, perder o sentido da vida, porque Deus não é mais Senhor da vida deles. Porque o povo e a nação que o Senhor é Deus, ele tem que ser o quê? Feliz. Você tem que acordar e dizer: hoje é o melhor dia da minha vida. O que não deu hoje, ontem vai dar que dia? Hoje. Porque ele sabe quem acompanha ele e em que bases ele está edificado. Qual for o fundamento a qual foi lançada e edificada a sua casa? Ele sabe. Davi diz: olha, o choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem o quê? A alegria. Alegrai-vos, meus irmãos. E aqui Davi coloca a nação, porque ele viu uma nação feliz, quando eles vinham em procissão para o santuário de Deus. Porque o importante é isso. Você, para ser feliz, é como nós falamos semana passada, você não fica em casa na hora da reunião. Você não fica. Porque Deus está em meio aos louvores. Ele diz: andarei e habitarei entre vós. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E aonde Deus está, tem o quê? Felicidade. Diga: tem felicidade. Diga: eu sou feliz. Ah, rapaz. Porque é a palavra de Deus, e a palavra não volta vazia, abençoado. Então o congregar notifica para a cobertura angelical que você tem que ser assistido por eles a ponto de você sentir felicidade. Sabe o que é felicidade? É aquele gozo constante. Olha, eu tenho muita experiência nessa área, porque eu passo por tribulações. Passo por tribulações. Essas leves e momentâneas me acompanham. E tem hora que ela dá um aperto, mas logo quando ela dá um aperto, vem um gozo no meu interior. Diz o Senhor, a paz de Cristo é o árbitro do vosso coração. A paz de Cristo. A paz é imbuída de gozo, de alegria. Então, momentos que passamos na terra, Davi chorou muito. Mas vinha o gozo. Agora ele falou: olha, à noite, o choro pode durar a noite, mas pela manhã vem o quê? A alegria, o gozo do Senhor. Vem o quê? A solução daquilo que você tanto esperava. Vai vir meios de levar você a viver triunfante naquilo. Então Deus criou-nos para ser felizes. Esse negócio de falar que viver com Deus é muito difícil, agora tem a graça, né? Viver a graça, meu filho, não é fácil. Não é assim? Fala. Ué, existe alguma coisa melhor? Então vai para lá, meu filho. Se você acha que tem outra coisa melhor do que isso, transporta para lá, meu querido. Porque a graça é tudo para nós, abençoados. Olha, eu não consigo viver sem isso.
É como eu falei semana passada, olha, eu não largo esse osso de jeito nenhum, meu amigo. Posso passar pelo que passar, eu continuo grudado no osso. Eu não arranco daqui de jeito nenhum, porque eu sei que aqui eu tenho resposta para todas as minhas interrogações. E serei feliz como sou. Eu sou o homem mais feliz. Oh, eu sou. Você é isso? Você tem que determinar para ti. Eu sou o homem mais feliz. Eu sou a mulher mais feliz. Vos chamarão felizes. Porque o coração alegre, o que ele faz? Aformosei o rosto. O coração alegre faz o quê? Constitui um quê? Em um bom remédio. Cura qualquer doença, meu amigo. Qualquer doença um coração alegre cura. Qualquer doença, porque é a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Saiba disso e louva o Senhor de todo o seu coração. Assim é? Então, nós temos o Senhor e o Senhor é a nossa força. Não, eles dizem, não é fácil viver, né, com Deus. Deus é amor, como é que não é fácil viver com Ele? Deus é amor. Como é que não é fácil? Para Deus, na hora que você começa a dar aquelas explicações, Ele diz, não, cala. Eu conheço o seu deitar e o seu levantar. Antes que qualquer palavra saia da tua boca, eu já sei o que você vai falar, meu querido. Não fica dando desculpa, não. Muda teu comportamento, muda a tua atitude. Vai e congrega e semeia e faz a palavra correr e basta. Para Deus é só isso, abençoado. Não é simples? Eu acho que é, porque eu faço isso diretamente. Todos os dias. Olha, eu não trabalho antes de me ouvir. Eu não trabalho, não. Eu saio de casa, já ligo na 93,9 FM, põe lá no rádio, já ali, eu vou ouvindo, lá de casa até lá no escritório. Quando eu chego no escritório, o negócio está tão bom que eu fico lá dentro do carro. Eu não levanto, não. Feliz a nação, o povo a qual Deus é Senhor. Deixa eu ficar quietinho aqui. O telefone está tocando lá. Eu falei, não, mas tem a Bina, na hora que a gente está lá, eu ligo para todo mundo. Não tem problema. Por quê? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que Ele escolheu para receber a tua herança. Ora, nós somos herdeiros de Deus aqui na terra, abençoado. Porque nós somos co-herdeiros com Cristo, os gentios. Então temos muito para receber aqui. Você recebe isso? Padre. Eles falam que é difícil viver com Deus, viver no Evangelho. Que é isso, meu irmão, tem que pagar preço. Olha aqui que interessante. 2 Coríntios 2,14. Olha como é que é difícil. Olha aqui, olha. Como é que é difícil viver com Deus? Graças, porém, a Deus. Aí é Paulo agora. Não é Davi, já é Paulo. Os mesmos espíritos, que um tinha, o outro tinha também. Ele diz, graças, porém, só que impactos diferentes. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre me conduz em derrota. Está escrito isso? Olha como é que é difícil viver com Deus. Olha que coisa mais difícil, que peso é andar com Deus, pagar o preço. Ele diz que, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduzem, então não existe derrota para nós. Talvez você está passando por uma situação aí, meu irmão crente, que a coisa está amarga, está aí, ervas amargas. Você está vivendo aí a ceia do Senhor, né? A ceia que é a festa da Páscoa. Tem ervas amargas na Páscoa, só que isso aqui é espiritual. Eu não vou participar da ceia, porque a ceia já acabou, a Páscoa já acabou. Mas tem ervas amargas na nossa vida. Saiba que o Senhor está ali para te dar também um cordeiro assado, gostoso, com vinho que produz alegria contigo. E aqui ele está dizendo, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós,
Olha aqui, ó. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então nós temos uma fragrância gostosa, assim é? Então nós não andamos como os demais que estão em derrota e dizem, não, irmão, é muita luta. Você viu a cara daquele que fala que é muita luta? Está todo enrugadinho, todo feiozinha, cabelinho todo sem fazer, roupa já esfolada pelo tempo e aquela vestimenta que, segundo o sistema, diz que aquela pessoa é santa porque veste aquilo, e aquilo está mostrando pobreza e tristeza. Que fragrância maravilhosa está saindo daquela pessoa? Nenhuma. Uma pessoa que tem a boa fragrância do seu conhecimento, anda bonito. Tem uns perfumes aí, rapaz, que passa que todo mundo, oh, que fragrância gostosa, essa pessoa vive bem. Olha como é que está bonita, olha lá, ó, o bonitão lá, a bonitona lá, olha que beleza. Oh, não é assim? É admirável, porque feliz a nação cujo Deus é Senhor. E o povo que ele escolheu. Então você, olha, eu acho bonito pessoas que andam, aqui nós não olhamos ninguém segundo a carne, mas é bonito a pessoa que anda bem, né? Traçada, né? É sinal que ela está feliz. Você olha no espelho como você está? Tem gente que passa tempo sem olhar aí no espelho, né? Ele está tão triste com a vida e com ele, que ele nem se olha mais. Ele fala, pô, estou ferrado na vida, não quero nem me ver mais. Que homem feio, que mulher feia. Quer te ver não? Cuida de ti mesmo. Uma pessoa feliz, ela anda feliz, ela anda bem. Ela anda bem. E o sistema, principalmente esses pentecostais aí, as irmãzinhas, elas sofrem, rapaz. Não, rapaz, é feio. Todo mundo assim estragado, até as mulheres bonitas. São mulheres bonitas, porém, sem nenhum cuidado. Por quê? Porque venderam para eles que infeliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele não tem felicidade lá. Então, manifesta em todo lugar. Então, todo lugar que você for, você tem que manifestar essa fragrância do conhecimento, o bom perfume de Cristo. Assim é, pessoal? Lá em Isaías 35:10, olha aqui para você ver que coisa linda esse versículo de Isaías, o profeta da graça. Esse é o profeta da graça. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Os resgatados, nós estamos resgatando. Você se sente um resgatado? Eu me sinto. Eu vivia dessas trevas, cara. Eu precisava de um socorro, como eu clamava. E o Senhor me ouviu quando eu clamei para o socorro. E me resgatou do sistema. E o que Ele colocou em mim? Em Sião, cântico de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Oi, esse ventinho hoje aqui está me... benção. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. E o crente é aquele que transmite tristeza e gemido. Não é verdade? Você já viu alguém gemer mais que o crente? Então ele está contrário a essa palavra profética de Isaías aqui, ó. Ele está ao contrário. Deles fugirá a tristeza. Quando a tristeza te vê, o que ela vai fazer? Vá! Tem acontecido isso? Tem acontecido isso na tua vida? Tem? A tristeza chega até ti? Que pergunta, hein? A tristeza tem te alcançado? Tem aqueles que levantam assim, meu irmão, hoje eu levantei muito triste. Então ela te alcançou, então você não foi resgatado ainda para a graça de Deus. Porque o dia que você for resgatado para a graça, a tristeza quando te vê, ela vai o quê?
É como eles dizem aí, né? Como o diabo foge da cruz. Assim a tristeza conosco e o gemido. Não haverá gemido, não haverá mais uma vida sofrida. Porque feliz é a nação cujo Deus é Senhor. Assim é? Paramos aqui, né? Qual era então essa nação chamada feliz? Qual era essa nação chamada feliz? Temos que contextualizar isso. Primeiro eu tenho que entrar no natural para depois subir para o espiritual. Porque como é o natural, assim também é o espiritual. Vamos ver aqui, porque Davi falava com sabedoria. Davi era um homem inteligente. Não era um bobão que dizia assim, olha, Brasil é do Senhor. Davi não falava isso não. Aí eles falam, nem existia o Brasil, pois é, continua não existindo. É a mesma coisa. Continua não existindo o Brasil para o Senhor. Davi não falava assim. E hoje nós vemos aí, principalmente agora nas eleições, os impostores, chamados pastores, revestidos de uma imagem de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes, pegou o povo desentendido da palavra e diz assim, olha irmão, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o Brasil é do Senhor. Olha, um cara que fala que é estudado teologicamente, um cara que é conhecedor da Bíblia, consegue falar uma heresia dessa e pôr todo o povo em volta dessa heresia para se beneficiarem. Por que eles falam isso? Porque eles estão beneficiando. Qual dessa cambada de pastores não quer virar um deputado e uma deputada? Qualquer um deles querem. Por quê? Qual que é o salário que tem lá? Eu queria que se fosse um salário mínimo, eles estariam dizendo que o Brasil era do Senhor. Irmãos, vamos estar orando, irmãos. Vamos estar orando para Deus acudir essa nação. O inferno está bravo com o Brasil. O inferno nem conhece o Brasil, rapaz. O diabo nunca conheceu o Brasil, ele foi destruído antes do Brasil existir. Que idiotice! Então, nós temos que saber qual é a nação que Deus falou que era ela feliz, porque Ele era o Senhor dessa nação. Vamos lá em Gênesis 12. Olha aqui, nós temos que contextualizar e dar bases sólidas para poder falar as coisas de Deus, meu irmão. Senão você fala abruptamente, você fala indelicadamente, burroicamente, hereticamente, abestalhadamente, ignorantemente. É o que eles falam aí, Eles não têm bases para poder falar o que estão falando. Cria na mente deles uma coisa, pega um versículo isolado e sapeca em cima do povo. Não pode. Aqui está a nação de Deus. Gênesis 12, de 1 ao 4. Ora, disse o Senhor a quem? A Abraão. Ele não falou a pastor nenhum, ele falou a Abraão isso aqui, E só para Abraão. Ele falou, sai da tua terra. Porque Deus tinha comunhão com o homem, Deus não é fantasma. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então Deus primeiro chama, a pessoa ouve, identifica, isso aí levou um tempinho, para ele sair. De ti farei o quê? Uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui começa a primeira nação na terra. Quando Deus falou isso, já existia nação? Já existia.
Já existia. Davi era da terra de... Esqueci o nome lá da terra de Davi. Voei aqui, mas logo lembrarei. Davi já vivia numa nação. E Deus falou, olha Davi, de ti eu vou fazer uma nação. Davi podia falar assim, mas para quê? Já tem? Não, que isso? Não, que isso? Não. Então veja bem, Davi podia ter questionado Deus. Davi falou, não, sim senhor, perfeitamente. Você vai fazer de mim uma nação? Que maravilha. Estou lá, abandonou todo mundo e vap. E Deus fez a nação. Qual é a nação do Senhor? A Israel. Os hebreus. Por quê? Deus tinha um propósito nessa nação. Deus tinha um propósito nesse povo. De fazer aquele povo crescer sobre a terra e manifestar o poder dele. Aquele povo que andaria regido por ele, pela sua lei, a sua constituinte. Uma nação sem lei é terra sem lei, então não pode ser. Deus, quando constituiu o seu povo, ele constituiu o quê? O Pentateuco, para que o povo pudesse andar segundo a vontade dele. Olha, meu irmão, isso é muito sério. De ti farei uma grande nação. Então, Davi, quando diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, ele sabia qual nação que ele estava falando. Era de quem? De Abraão, porque Davi era descendente de Abraão. E Davi governava as 12 tribos de Israel. Essa era a nação de Deus que andava na linha segundo o que Deus determinava. E Davi foi o que respeitou a lei. E ele implantou a lei do Senhor para que aquele povo andasse sob a lei. E ele via que esse povo sob a lei de Moisés era um povo o quê? Feliz, porque tinha a proteção divina. Era tanto que a nação gentílica não tinha participação nenhuma com a judia. A nação dos judeus. Pelo contrário, os judeus esmagavam os gentios, os povos daquela época, e dominava toda a terra. Porque a nação judaica era feliz, a nação gentílica infeliz, maldita. Era assim que Deus governava naquele tempo. Então, nós temos que saber, para que seja nação, tem que ter um princípio, tem que ter uma lei divina reinando. E quem governava a nação? Era um rei segundo o coração de Deus, que Deus separava. O rei que assumia uma nação era o rei que Deus determinava. Levantava o profeta, que era um dos levitas, a família de Levi, que foi Moisés, Arão, e aqueles serviam 24 horas ao Senhor, com seus louvores, sacrifícios para o pecado. Aquele povo era dedicado 24 horas. E aquele povo, Deus comunicava quem seria o rei, e que eles deveriam coroar, ungir o rei, porque aquele rei era um escolhido de Deus. Então não tinha esse negócio de votar não, meu querido. Não tinha esse negócio não. Ali era uma ditadura santa. Deus determinava e calava-se diante dele toda a terra. Esse era o povo que era feliz, governado pelo Senhor. Qual nação hoje na terra que é governada pelo Senhor? Porque nenhuma delas tem a regra de fé, que é a palavra de Deus. E não no primeiro pacto, e hoje no segundo pacto, não tem nação nenhuma que é essa. E para estar lá assentado como presidente de uma nação, ou rei de uma nação, tinha que ser uma pessoa escolhida, que o sacerdote levita testificava juntamente com o profeta. Então tinha forma de escolher aquela nação para ela ser feliz. E hoje nós vimos os abestalhados pastores indo para a televisão
e vai até uma pessoa que está em destaque nas eleições e diz: irmãos, vamos orar por ele. Vamos estar orando para que esse irmão, chama até de irmão, cara, em que o cara é um ímpio, não conhece nada da palavra, para que esse irmão seja ele escolhido pelo povo para governar o Brasil, porque o Brasil é do Senhor. Olha que contradição, cara. Olha que idiotice, ou abestalhado. Como é que você fala uma idiotice dessa? Sendo quem escolhe o rei da nação de Deus é Deus e não o povo. Então eles estão com aquele ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Que heresia brava. É o povo escolheu, é Deus que escolheu. Que isso, rapaz? Deus não precisa do povo para escolher os dele, não. Ele escolhe a dedo o filho dele. E ele determina e as pessoas têm que submeter. Porque Deus é ditador, meu irmão. Deus não tem esse negócio de escolha, não. Aí põe aquele povo todo para orar: Deus, Deus, é fulano, é ciclano. Aí o cara não ganha. Deus fica como o quê? Sem poder. Porque o povo orou e não colocou as pessoas que ele oraram para estar lá na política. É a coisa mais ridícula que possa imaginar, abençoado. Então nós estamos vivendo a vida de uns abestalhados, dizendo que o Brasil é a nação de Deus. Que isso? A nação de Deus nasce diante de uma promessa dada a um homem, ao Senhor Abraão, que Deus escolheu. Na terra é Abraão. Tinha o quê? Milhares de pessoas na terra, Deus escolheu Abraão. Abraão foi o primeiro hebreu da terra, você sabia? Foi o primeiro judeu hebreu na terra, foi Abraão. E Deus escolheu Abraão. Quem escolhe é Deus. Quem escolhe não é a oração do povo. Deus não está nem aí para essa oração, meu irmão. Ele não se preocupa com isso, porque ele não é pau mandado. Ele não submete a ninguém. Então Abraão, escolhido por ele, e Davi fazia parte dessa nação, conhecia toda a história de Israel. Então nós não somos enganados. Nós temos os olhos iluminados, a mente aclarada para poder entender bem o que nós estamos fazendo aqui na terra. Por isso que nós devemos votar? Sim, porque você tem que dar de César o que é de César. E de Deus o que é de Deus. Você tem que dar de César o que é de César. Nós estamos no Brasil, se nós não cumprirmos a lei, nós vamos ser chamados de infratores. E nós não podemos ser chamados de infratores. Agora, quem você vai colocar o nome lá no seu voto, isso é problema seu. Pelo menos você cumpriu a parte que lhe foi ordenada, né? Então, Abraão escolhido, Davi fazia parte dessa nação, conhecia toda a história de Israel. Primeiro seria no natural, para depois o espiritual. Pegando lá em Hebreus 10:1, porque a lei tinha a sombra dos bens vindouros, que ele diz aqui, ó. Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, a nação judaica não era a imagem real daquilo que Deus ia levar, ia ensinar. Não era a imagem real. Era o quê? Sombra. Nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, se você copiar a igreja de Israel, que tinha a lei, se você e eu, como gentio, fizermos isso, nós vamos estar entrando nisso aqui, ó, num sacrifício que não é perfeito. E não vai nos justificar. Então, por isso, nós não copiamos, mas nós conhecemos que a lei tinha a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, agora, a Israel não é mais a nação feliz do Senhor. Por quê, irmão? Porque Israel hoje, ela não segue os estatutos de Deus. Não. Ela entrou na mesma situação de outros países, que o que governa lá, a forma de doutrina, é o parlamentarismo. É um tipo de governo igual ao Brasil, democracia, onde eles escolhem os ministros para poder estarem governando a nação de Israel.
Então Israel não é nação de Deus mais. Essa nação de Deus, ela já morreu. Para dar vida a uma outra nação, que é a chamada Israel Celestial. Deus governou essa nação e ela foi feliz 2000 anos. Ele governou essa nação. Depois dali, onde para em Malaquias, depois vem Jesus de Nazaré, ali já encerra, já está encerrando, feliz a nação Israel, cujo Deus é o Senhor, porque aquele povo entrou no pecado e não aceitaram a salvação de Deus, que foi Jesus. Ele diz, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Eles perdem a proteção de Deus, por isso que hoje eles estão espalhados novamente no mundo. Não tem nação deles mais. Israel é só nome, ele é como qualquer país hoje. E eles estão ali, não vão conseguir nada, né? Lá em 1 Coríntios 15 ao 48, só mais esse versículo para nós encerrarmos. Não, nós temos um tempinho aqui ainda, né? Vamos falar mais, não preciso de falar muito. 1 Coríntios 15, eu tenho que falar, se eu não falar o povo não é liberto. A fé vem por ouvir. 45, 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Então, duas pessoas. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Primeiro é o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado na terra é terreno, quer dizer, terrenal. O segundo homem é do céu, celestiais. Como foi o primeiro homem terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é os celestiais, tais também o que? Os celestiais. Então nós estamos vendo aqui, abençoado, que primeiro é o que? É o natural. Esse é o equilíbrio de Deus. Deus estabeleceu dessa forma e nós entramos na mente do Senhor e vimos que isso é muito bom. Isso é muito bom. Por que eles dizem, por que Deus já não fez tudo assim? Uai, pode tu dar conselho a Deus, ou filho das trevas? Querendo dar conselho para Deus? Deus, você não podia ter feito isso não. Agora que eu cresci, estudei, eu acho melhor você ter feito já tudo direitinho, igual eu penso. Idiota. Deus não, o primeiro homem é natural e o segundo é o quê? Espiritual. Então vamos ver, Hebreus 12, 22 ao 24, Tiago, vamos lá? Olha, aqui, a atenção chamada para uma nação feliz. Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. O que era chamada Sião? Quando foi feito o jardim do Éden, Deus estabeleceu um monte chamado Sião, onde ali ele manifestava com os seus dois filhos, Adão e Eva. E ali havia gozo e também os anjos assistiam naquele monte, chamado Monte de Sião, a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial, aos incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia. Então veja bem, abençoados, era um gozo muito grande a vida de Deus no Éden, com os seus filhos e os seus anjos. Havia uma glória, um gozo, um louvor continuamente entre eles. No versículo 23 ele diz, a igreja dos primogênitos, que somos nós, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então o primeiro foi o natural, agora veio o espiritual. E esse espiritual nos alcança, e diz que temos chegado à cidade do Deus vivo. Essa cidade é a nação de Deus, que é o que? A sua igreja, aonde estão o que? Arrolados filhos de Deus, os espíritos justos feitos perfeitos. Você se tem um espírito justo feito perfeito? Papai, então você chegou na cidade de Deus, então você agora é feliz. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor,
Porque esse povo agora é regido por quem? E é Jesus, o mediador de uma nova aliança. E é o sangue da expiação que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, esse sangue purificou o povo de Israel para que nós adentrássemos sem pecado, sem relação com o pecado. Acabou com o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não há mais pecado, não há mais infelicidade, não há mais tristeza, porque onde não há pecado há o quê? Santidade. E aí vem a alegria, né? As incontáveis hostes de anjos. Olha, abençoado, nesse reino de Deus, a nossa relação com os anjos tem que ser muito íntima. Estava estudando sobre isso, sobre Adão e Eva, como eles tinham uma relação com as hostes celestiais. Era um troço tremendo. Era algo muito rico. E nós temos que cultivar isso nesse jardim que nós estamos vivendo, que é a nação santa de Deus, que é a Jerusalém celestial, aonde estão hostes de anjos para nos servir. Você tem que ter essa convivência com ele. Como? Congregando, semeando, fazendo a palavra correr. Quando puder, esteja só com o Senhor. Não é que você está com o Senhor só quando você está só, não é isso. Ele está conosco todos os dias, e estarei convosco todos os dias. Mas há momentos que você precisa de reservar para uma relação com essas hostes celestiais, você apurar teu ouvido e os teus olhos para verem. Nós podemos ver os anjos, nós vemos várias etapas da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que viram anjos, e olha que gozo é ver um anjo com os teus olhos, é sinal que o seu crescimento espiritual está o que? Elevado. Você está valorizando isso aqui, abençoado. Você está valorizando, então você receberá a recompensa. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, é o que diz lá em 1 Timóteo 2:5. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que está na terra mediando, para que você nessa cidade de Deus vivo, viva uma vida feliz, uma vida gozosa, não uma vida mentirosa como nós vemos hoje os nossos irmãos, né? Não estão vivendo essa Jerusalém celestial, estão esperando ela vir lá de cima ainda. Olha para você ver aqui em Gálatas 4:26, olha aqui, ó. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, Paulo estava apontando naquela época a Jerusalém lá onde? Lá em cima. Ele ainda não tinha experimentado isso, a não ser depois que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele gozou disso, mas ele não teve essa intensidade que hoje nós temos, porque hoje nós temos as suas 14 epístolas. Temos a base bem alicerçada e os olhos iluminados para conhecer essa Jerusalém que era lá de cima. Lá de cima onde? Na mente. Lá de cima na mente. Você agora tem essa nação cujo Deus é o Senhor. Lá em Apocalipse 21, de 1 ao 8, onde nós podemos escafruchar hoje Apocalipse e tirar as palavras que são de gozo para nós aqui, porque foi deixada na Bíblia os 66 livros, e nós podemos extrair daí. Olha aqui para você ver o que João viu, mesmo na sua loucura. Vi no céu a nova terra. Vi no céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, no que Paulo diz, chegamos à cidade do Deus vivo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo.
Então ouviu uma grande voz vinda do céu, do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Hoje o tabernáculo de Deus está conosco. Nós somos o tabernáculo do Senhor. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha aí. Andarei e habitarei entre vós. Vós sereis o meu povo, e eu vos serei o quê? Deus. É o que governa, é o que manda, é o que determina. Então, hoje nós sabemos que essa nação de Deus é a celestial. Na terra Deus não tem nação. Na terra Deus tem a terra. Deus não é Deus nem de Brasil, nem de Estados Unidos, nem de China, nem de Japão, porque ali não tem ninguém que governa que é dele, que foi escolhido, separado e colocado lá por ele. Não existe. Eles estão lá porque eles foram separados e escolhidos pelos homens da terra. E é sabedoria humana, sabedoria terrenal, animal e demoníaca. Nós não podemos aceitar isso. Então, esse negócio de falar que Brasil é do Senhor, isso é uma tremenda idiotice. São uns abestalhados que falam isso sem ter visão correta da Bíblia para separar qual é a nação cujo Deus é o Senhor. Assim é, abençoados? Então, nós vamos dar essa sequência na próxima semana, porque tem coisas aqui muito ricas que Deus trouxe, né, na revelação para nós instruirmos a sua igreja. Assim é?